Em um mundo assolado por conflitos, as marcas dos crimes de guerra ecoam através dos séculos. Enquanto olhamos para trás, através das páginas manchadas de sangue da história, é imperativo aprender com os horrores do passado para evitar que se repitam no futuro. Boa tarde. Hoje convidamos um historiador renomado na cidade para uma discussão sobre este sombrio capítulo da humanidade. Vamos começar com uma pergunta fundamental: o que define um crime de guerra? Boa tarde, gente. Me chamo Evaldo Souza Dias. E crime de guerra é qualquer ato de violação contra o direito internacional humanitário cometido durante os conflitos armados. E os crimes de guerra incluem assassinatos, extermínios, sequestros, estupros e etc. E algo que eu achava muito injusto é que um mero civil podia ser condenado ou julgado pelas ações do próprio país. Mas enfim, as Convenções de Genebra, que são vários tratados sobre a guerra, criaram leis que classificam esses crimes de guerra, sendo 3 tipos. Primeiro tipo, crimes contra a paz, o que o próprio nome já fala. É um planejamento ou execução de uma guerra de agressão ou violência contra um tratado. Só não quer a paz. E crimes de guerra, com sentido estrito, em execuções, violência contra prisioneiros, pilhamento de patrimônio e etc. E crimes contra a humanidade são assassinatos, perseguições por motivos de políticos, religiosos e étnicos raciais. E também tem execuções. E todos esses crimes de guerra foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. E é bem importante ressaltar eles, pois eles deixaram uma grande marca na nossa memória. Vamos retroceder um pouco na história. Quais são alguns dos exemplos mais marcantes de crimes de guerra ao longo dos séculos? Os crimes de guerra, eles foram bem significativos, com certeza. O Holocausto, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e os campos de prisioneiros são grandes exemplos. A luta contra os crimes de guerra continuou, e um deles se deu o nome de Holocausto, um marco na vida de milhões de pessoas. Agora estamos com Ana Karine, que irá falar sobre a história do Holocausto, como realmente foi. Bom, o Holocausto foi um genocídio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi algo que impactou milhões de pessoas, que foi realizado por Hitler e pessoas nazistas da época da Segunda Guerra Mundial. Bom, quando eles consideravam que tinham judeus, homossexuais, pessoas com deficiência, pessoas de partidos opostos ao deles, eles não queriam nem ver perto. Então, eles exterminavam nos campos de concentração. Mas já a gente chega lá, tá? Então, quando a União Soviética invade a Alemanha, acontece que eles ficam revoltados e acabam dando solução final. Mas o que era a solução final? Era exterminar todos os judeus e as pessoas que eu dei de exemplo que eles não consideravam naquela época. Então, criaram os famosos campos de concentração, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, que é basicamente um campo, um local, que guardam e abrigavam as pessoas para trabalhos forçados, trabalhos que eram extremamente pesados, e isso não só para adultos, mas também para crianças e adolescentes, mulheres, homens, idosos. Então, era algo muito comum naquela época. Então, eles tinham um campo de concentração, botavam eles para trabalhar forçadamente, e nas câmaras de gás. O que eram as câmaras de gás? Eram
era uma câmara que você colocava as pessoas lá dentro e elas queimavam. Então, você poderia morrer com a sua família, com o seu filho, com a sua mãe. Então, era algo muito prejudicoso na época. Você poderia falar melhor sobre o Tribunal de Nuremberg? Bom, o Tribunal de Nuremberg foi como eles deram como solução na época. Hitler, antes mesmo de ser executado, de ser visto, ele simplesmente se matou. Então, ele tomou remédios e se matou com a mulher dele. E deu até pro cachorro dele, tá, gente? Para vocês verem como era algo muito... como ele era muito cruel. Então, a gente já descarta ele. Mas tinha os narcisistas. Os narcisistas, antes mesmo de se safar dessa situação, eles foram condenados por conta de seus atos. Então, eles foram condenados à morte, à prisão perpétua. Muitos deles foram descartados, mas morreram logo depois. Então, foi algo muito cruel na época, que mais de 6 milhões de judeus morreram na época. Então, é algo até hoje marcante na época. Partindo para o próximo, em agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Esses ataques resultaram em devastações sem precedentes, com mortes instantâneas e consequências a longo prazo, incluindo doenças e danos ambientais. A explosão em Hiroshima, em 6 de agosto, foi seguida pelo ataque a Nagasaki 3 dias depois. Esses eventos marcaram o fim da Guerra Mundial e iniciaram uma era de conscientização sobre os perigos das armas nucleares. Hoje estamos orando em receber o renomado historiador Dr. Davi. Poderia nos contar sobre o contexto que levou aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki? Certamente. Bom, no início começou só como uma guerra normal. A perda iminente era do Japão, claro. Só que eles não queriam se render. Então, os Estados Unidos, tentando forçar a eles terem uma rendição, acabaram atacando as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E foi simplesmente um caos. Enquanto o mundo aguardava o desfecho da guerra, os cientistas americanos trabalhavam em segredo no projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, o Enola Gay lançou a primeira bomba sobre Hiroshima, seguida por outra em Nagasaki, em 9 de agosto. Como esses bombardeios afetaram as vidas das pessoas em Hiroshima e Nagasaki? Bom, basicamente foi um caos. As pessoas que sofreram com a bomba acabaram ou morrendo de vez, ou elas acabaram sofrendo com a radiação, que causou doenças graves e também causou muitas deformações. Eu me lembro das cidades serem literalmente feitas de escombro. Não sobrou nada, literalmente nada. Apesar da tragédia, os sobreviventes mostraram uma incrível resiliência. Eles se uniram para reconstruir suas comunidades e compartilhar suas histórias na esperança de impedir que tais horrores acontecessem novamente. Em 25 de abril de 1945, na Conferência de São Francisco, onde representantes dos aliados se reúnem para discutir o fortalecimento da Liga das Nações e a criação de uma nova organização internacional. Valorize o nosso povo, sabe? A determinação e também, é claro, a soberania.
e devemos promover o aumento econômico e social das nações. Verdade. Também devemos ter respeito para os direitos humanos e ter solidariedade entre os países. Após intensos debates, no dia 24 de outubro de 1945, o documento fundador da ONU foi ratificado por diversas nações, incluindo China, Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética e Brasil. A ONU estava oficialmente estabelecida. Assim, nasceu a Organização das Nações Unidas, com a missão de promover a paz, segurança e cooperação entre as nações do mundo. Refletir sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos leva a um questionamento profundo. Até que ponto estamos verdadeiramente garantindo a dignidade e os direitos de todos os seres humanos ao redor do mundo? Embora tenhamos artigos que proíbem a discriminação, a escravidão, a tortura e garantam liberdades fundamentais, a realidade muitas vezes nos confronta com casos de desrespeito e violações. A luta pelos direitos humanos requer compromisso de cada um e protestos são essenciais para pressionar por mudanças. O protesto das mulheres em maio destaca o poder da voz coletiva na defesa da igualdade. Cada indivíduo tem um papel na promoção dos direitos humanos e juntos podemos fazer a diferença em busca de um mundo mais justo e humano. Assim, as vozes pelos direitos humanos se fazem ouvir, lembrando a todos que a luta pela igualdade e dignidade é constante e necessária.